nosso segundo tópico trata da oração de Ana. Nesse tópico eu vou ressaltar que Ana orava por uma causa específica. Ana persistia em oração. Com este foco em mente, se o Senhor me der um filho varão, eu darei para que ele o sirva por toda a sua vida. Ana era esta mulher de fé e por isso Ana teve a resposta de Deus. Pois, como declara o ponto de partida, a oração persistente, ela alcança Deus. E foi exatamente isso que Ana fez. O nosso 2.1, Ana perseverou em oração. Como vemos, meu querido, Ana é este exemplo vivo de alguém que não desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. Ela enfrentou a dor, enfrentou a esterilidade, a provocação de sua adversária Penina, que constantemente a provocava, e até a incompreensão do sumo sacerdote ou do sacerdote Eli. Mas, em vez de se afastar de Deus, Ana se aproxima. Ana escolheu se aproximar daquele que ouve, aqueles que perseveram em oração. A persistência em oração mostra que a verdadeira oração não é feita apenas por palavras, mas com um coração aquebrantado e confiante em Deus. Ana chorou, clamou, abriu a alma diante do Senhor, crendo que só Ele podia transformar sua dor em milagre. Quantas vezes nós, nas nossas lutas diárias, desistimos tão rapidamente? Porém, o que Ana nos ensina aqui é que orar e lutar com fé deve ser a nossa prática, para que possamos ter ou ver cumprido as promessas de Deus em nossa vida. Assim precisamos proceder. A resposta ao nosso ver pode até demorar, mas Deus, meu querido, nunca ignora e nem responde com atraso a um coração contrito que persevera diante dele. No tempo certo, Deus responde. Veja, o ventre que era estéril gerou Samuel, um profeta que marcou a história. Aprendo com isso que preciso continuar orando perseverantemente, mesmo quando eu só ouço o silêncio de Deus. Este silêncio, ele pode até parecer longo, mas ele sempre responde no momento certo. O mesmo Deus que ouviu Ana ainda responde aos que oram com fé e paciência. Ana entendeu, meu querido, que não podia retroceder e nem se abdicar dos seus sonhos. E por quê? Porque, como vai dizer Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, o justo, ele vive pela fé. E para aqueles que retrocedem, Deus não tem prazer nele. Assim como Ana, meu amado, nós não somos daqueles que retrocedem. Deus não tem prazer nesse tipo de gente. Nós não somos aqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação, como diz o verso citado. O nosso 2.1 fala a respeito aí de Ana. Ana foi grata.
A gratidão, com certeza, é algo que muito agrada a Deus. E nesse ponto eu quero aqui destacar 3 lições sobre gratidão. Primeiro, veja bem, a gratidão começa antes da bênção se cumprir na vida de Ana. Ana mostrou gratidão ainda antes de ver o milagre. Quando Eli lhe disse que Deus atenderia a sua oração, ela já saiu dali do templo com um semblante totalmente transformado. Ela creu e descansou. Isso nos ensina, meu querido, que a verdadeira gratidão não depende de circunstâncias, mas na confiança no caráter de um Deus fiel. Ser grato a Deus é ter a convicção e a certeza de que Ele já está agindo em nosso favor, mesmo quando ainda nós não estamos vendo resultado. A segunda lição que percebo aqui é a gratidão, ela se expressa em fidelidade e entrega total a Deus. Quando Deus concedeu a Ana Samuel, Ana não reteve para si o seu presente. Ela cumpriu o seu voto e devolveu o seu filho ao Senhor, mostrando assim que sua gratidão era prática e obediente. Muitas vezes, Deus prova a nossa gratidão pedindo que usemos o que nós recebemos para a glória dele. Ser grato, meu querido, é reconhecer que tudo o que temos pertence a Deus. A terceira lição que encontro aqui a respeito de gratidão, a gratidão ela gera adoração e testemunho. No Cântico de Ana, em Samuel capítulo 1, vemos uma mulher transformada. Sua experiência pessoal é manifesta em um louvor público. Ela exalta a grandeza de Deus, reconhecendo a soberania e a justiça do Eterno. A gratidão verdadeira, ela não se cala. Antes, ela inspira outros também a confiarem no Senhor. Em resumo, meu amado, Ana nos ensina que a gratidão não é apenas dizer obrigado, mas é viver em confiança, em fidelidade, em adoração a Deus. Quem é grato transforma a bênção em louvor. Esta gratidão foi o resultado do choro de Ana. Choro esse que é a epígrafe aí do 2.3. O choro sincero de Ana. Aqui nós vamos aprender como o salmista Davi declara nos Salmos 51, versículo 17. O salmista declara que Deus, ele não resiste um coração contrito, aquebrantado e sincero que se coloca diante dele. Os sacrifícios para Deus são um espírito aquebrantado, um coração contrito, não desprezarás, ó Deus. Ana, com certeza, meu amado, sabia disso. Aqui então eu aprendo, se tem um lugar aonde eu devo me derramar a minha alma, este lugar é aos pés do Senhor. Nós conseguimos tirar algumas reflexões com esse choro sincero de Ana. Esse choro sincero de Ana registrado em 1 Samuel 1 não foi apenas a expressão de dor que ela estava sentindo, mas uma profunda fé e rendição
a Deus. Ana chorava, meu querido, porque sentia o peso da esterilidade, da humilhação e do silêncio de Deus. Mas o que torna o choro de Ana transformador é onde e como ela chorou. Chorou com a alma derramada diante de Deus e chorou aos pés do Senhor. Ana não foi chorar diante das pessoas, diante do marido, diante do sumo sacerdote. Aqui nós temos algumas verdades com esse exemplo de Ana. Deus, ele valoriza o choro sincero mais do que palavras bonitas. Ana, ela não tentou impressionar um sacerdote, Deus, e nem muito menos se justificar ou justificar a sua dor. Ela apenas abriu o seu coração diante de quem poderia transformar a sua história. Ela abriu o seu coração a Deus, mostrando que a oração verdadeira nasce de uma alma aquebrantada. Quando faltam palavras, o Espírito Santo traduz as lágrimas que caem. Ele interpreta o choro sincero, fazendo disso o ponto de partida para o milagre. Ana chorou, mas não permaneceu em desespero. Ela transformou a sua dor em voto, em entrega. O pranto que poderia parecer fraqueza tornou-se uma semente de fé. O que Ana pediu com lágrimas, Deus respondeu com alegria. E então veio o nascimento de Samuel, um profeta que marcaria a história, as gerações para sempre. Quem chora diante de Deus, meu querido, nunca sai vazio. Após orar, Ana levantou-se, comeu, lavou o seu rosto e já não era mais aquela mulher triste. Isso mostra que antes mesmo da bênção chegar, a presença de Deus já traz consolo e esperança. O choro sincero, ele não é sinal de derrota, e sim um sinal de confiança. Quando as lágrimas caem aos pés do Senhor, Deus as colhe como promessa de um novo tempo. Assim como Ana, nós também precisamos chorar na presença daquele que transforma lágrimas em testemunho. É como vai dizer o Salmos 126, versículo 5, os que semeiam com lágrimas ceifarão com alegria. Os Salmos 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O nosso terceiro tópico aponta a ir para a fidelidade de Ana. Para esse tópico, como eu disse, nós temos como objetivo compreender a importância de cumprir os votos feitos a Deus. Assim que Samuel nasceu, meu querido, logo após Ana, ela se dispôs de imediato em ir cumprir o seu voto. Portanto, como revela aí a epígrafe do 3.1, não faça voto de tolo. Fazer voto de tolo na Bíblia é falar sem pensar. Tolo não tem a ver apenas com a falta da inteligência, não, mas com atitudes espirituais e morais diante de Deus. O tolo é aquele que vive sem sabedoria divina, mesmo que tenha muito conhecimento humano. Ser tolo na Bíblia é viver sem considerar Deus. Olha o que diz 1 Samuel 14:1. O tolo no seu coração diz: não há Deus.
Ser tolo na Bíblia é agir com impulsividade, orgulho, e rejeitar o conselho e a correção de Deus. Provérbios capítulo 12, o versículo 15 diz que o caminho do insensato é reto aos seus olhos, aos seus próprios olhos. Mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Tolo na Bíblia é aquele que repete os erros sem arrependimento. Provérbios 26:11 diz: como o cão volta ao vomito, assim o tolo repete as suas astúcias. Então, meu querido, ao exemplo de Ana, devemos vigiar antes de falar. E se falarmos, devemos votar a Deus com diligência. E se falar fazendo votos a Deus, devemos ser diligentes em cumprir o que se foi dito. Afinal de contas, a fidelidade é uma característica da natureza de Deus. E para aqueles que são identificados como filhos de Deus, essa característica ela precisa ser visível por todos. O 3.2 vai tratar aí a respeito do legado de Ana. Ana nos ensina, meu querido, que a dor ela pode se tornar um altar de fé. Em meio às circunstâncias que Ana viveu, ela não desistiu. Não desistiu de orar. A sua perseverança mostrou que Deus ouve o coração aquebrantado. Mesmo quando as palavras não saem, Ana provou, por mais que sua fé não buscava apenas um milagre, mas buscava fazer a vontade de Deus. Portanto, meu querido, o legado de Ana é de entrega e confiança. Ela não apenas recebeu um filho, mas devolveu ao seu Senhor. Assim nós aprendemos que a verdadeira vitória não é conquistar algo, mas é consagrar tudo a Deus. Devemos orar como Ana orou, esperar como Ana esperou, entregar como Ana entregou, porque assim como Deus transformou as lágrimas de Ana em propósito, com certeza o Eterno também pode fazer pela minha e pela sua vida. O 3.3, o louvor de Ana, que está em 1 Samuel capítulo 2, nos ensina que o seu coração experimentou a fidelidade de Deus. Ela começa dizendo: o meu coração exulta no Deus do Senhor, mostrando, meu querido, que a sua alegria estava em Deus e não em Samuel. Quando Deus responde à oração de Ana, Ana reconhece que Deus é quem a exaltou em meio à humilhação em que ela passou. E assim nós vemos que Deus mudou a história de Ana. Onde havia cântico triste de esterilidade, veio a haver louvor de alegria, de promessa cumprida. O louvor de Ana nos ensina que nós devemos celebrar não apenas o que Deus faz por nós, mas principalmente o que Deus é. Como Ana, meu amado, nós precisamos de cantar ao Senhor, mesmo depois, durante a dor. Transformar a nossa vitória em adoração, porque toda conquista do justo, diz a palavra do Senhor, é para a glória de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Se você chegou até aqui, mais uma vez eu te peço,
Compartilhe aí essa lição com tanto você puder. Me ajude aí a levar essas lições para tantos quanto a gente puder. Se você não comentou aí, comente o que você achou da lição. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, abençoa o nosso canal. Essas ações que você faz em prol do nosso canal nos ajuda e nos abençoa grandão. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima.